Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 17 de março. O plenário do Supremo Tribunal Federal valida renovações sucessivas de escutas telefônicas em investigações, desde que a necessidade seja justificada. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Ministros do Supremo consideram constitucional lei catarinense que criou cartórios no estado e reorganizou vagas para titulares. TST nega recurso e Banco do Brasil continua impedido de convocar empregados do grupo de risco para o trabalho presencial. E ainda, operação da Polícia Federal com autorização da Justiça desarticula a quadrilha que desviou quase R$1,5 bilhão de reais do seguro-desemprego de pescadores. O plenário do Supremo Tribunal Federal validou renovações sucessivas de interceptações telefônicas, desde que fundamentadas. No caso concreto, a decisão confirma a condenação dos réus na Operação Sandal, que apurou crimes contra o sistema financeiro nacional. A discussão sobre a renovação sucessiva de escutas telefônicas chegou ao Supremo porque o Ministério Público Federal recorreu de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que anulou todas as provas obtidas a partir de interceptações que duraram mais de 2 anos ininterruptamente em investigação criminal realizada no Paraná. O processo envolve o caso Sandal, que apurou crimes contra o sistema financeiro nacional. Para o MPF, a decisão do STJ abre espaço para a invalidação de centenas de operações policiais que investigaram organizações criminosas e delitos complexos em todo o território brasileiro, por meio de escutas que tenham durado mais de 30 dias. A interceptação telefônica é regulamentada pela Lei 9.296 de 1996. A norma define que as escutas devem ser determinadas por meio de decisão judicial fundamentada, não podendo exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual período, quando comprovada a indispensabilidade desse meio de prova. Já a Constituição Federal, no artigo 136, permite a quebra de sigilo telefônico em caso de decretação de estado de defesa com prazo não superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez. O relator, ministro Gilmar Mendes, negou o recurso. Para ele, a interceptação telefônica pode ser prorrogada por períodos sucessivos de 15 dias, enquanto a medida for necessária, adequada e proporcional. No entanto, sobre o caso Sandal, verificou que desde o início não havia fundamentação que justificasse as prorrogações. A decisão que autoriza a renovação da interceptação deve ser motivada em elementos concretos, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações a partir das informações coletadas até o momento e os potenciais resultados ainda esperados. Assim, são ilegais motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. No caso concreto, divergiram do relator e aceitaram o recurso os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, André Mendonça, Luiz Fux, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Nós precisamos tomar cuidado porque isso retroativamente vai anular grandes condenações de tráfico de drogas, grandes condenações de corrupção, porque não é possível cotejar algo que ainda não se obteve. E eu volto a dizer, nas grandes, se nós chamássemos peritos aqui de investigação, nas grandes investigações, esse prazo não é um prazo excessivo. Por maioria, o plenário aceitou o recurso do Ministério Público Federal e manteve as provas obtidas e a condenação dos réus no caso Sandal. No entanto, todos os ministros foram favoráveis às renovações sucessivas de escutas, desde que fundamentadas. A tese que prevaleceu foi a do ministro Alexandre de Moraes. São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9296 de 96 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações
sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. Como o julgamento tem repercussão geral, os 96 processos em trâmite na Justiça vão ter que seguir o mesmo entendimento. E no início da sessão de hoje, o plenário do STF elegeu o ministro André Mendonça para o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. A vaga foi aberta após o ministro Ricardo Lewandowski assumir como titular no TSE. Atualmente compõe a Corte Eleitoral, nas vagas destinadas ao Supremo, os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski como efetivos, e Carmen Lúcia Nunes Marques e agora André Mendonça nas vagas de ministros substitutos. Em decisão no plenário virtual, os ministros do Supremo consideraram constitucional a lei de Santa Catarina que criou cartórios no estado e reorganizou vagas para os titulares. Os ministros consideraram a lei de Santa Catarina de 2015 constitucional. A norma autorizou a criação de novos cartórios de registro de imóveis na capital e em 11 cidades do estado. E, dessa forma, novas vagas para os titulares. A ação foi apresentada pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, a Noreg. Entre outros argumentos, a associação alegou que a lei se baseava em um projeto de lei do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sem estudo prévio e que a norma ofendia a Constituição Federal, que determina que o ingresso para titular de cartório só é possível mediante concurso público de provas e títulos. Mas os argumentos não foram aceitos porque, segundo a relatora, ministra Carmen Lúcia, a lei apenas promove uma reorganização para as vagas de titulares de cartórios e que as que surgirem daqui para frente serão preenchidas de forma efetiva por concurso público. Por isso, a lei não ofende aos princípios constitucionais como o da isonomia. Além disso, os ministros entenderam que o estudo realizado pelo Tribunal de Santa Catarina levou em conta, entre outros critérios, a concentração populacional e as condições socioeconômicas. O Conselho Nacional de Justiça discutiu hoje, em um seminário virtual, as medidas e os desafios da equidade de gênero com foco na atuação da mulher em instituições públicas. Não basta o aumento de vagas nas instituições públicas para as mulheres. Nessa área, até houve avanços. Dados recentes do IPEA mostram que elas são maioria no serviço público, mas ainda ocupam cargos com salários mais baixos. Os homens concentram a maioria dos cargos de chefia. Em 2002, o Brasil ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Os compromissos foram lembrados num seminário virtual promovido pelo Conselho Nacional de Justiça nesta quinta-feira. O CNJ abriu espaço para o debate. O foco foi a atuação da mulher na instituição pública, a busca pela igualdade de oportunidades, independentemente do sexo. No Poder Judiciário, os últimos indicadores mostram que de 1988 a 2018, a participação feminina na magistratura passou de 24% para 38%. Já a ocupação pelas magistradas dos cargos de cúpula nos tribunais aumentou de 21% para 30%. Em 2018, o CNJ instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Judiciário. A Corregedora Nacional do CNJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou a importância da resolução. Também reforçou o resultado de um grupo de trabalho criado no ano passado, que levou ao texto final do protocolo de julgamento de perspectiva de gênero. Parametrizado a partir do protocolo realizado pelo México, após determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O documento, para além de considerações teóricas, traz em seu bojo direcionamentos concretos, a fim de que o exercício da jurisdição seja implementado em ambiente livre de discriminação. Recentemente, o CNJ aderiu a um acordo de cooperação técnica para integrar uma rede composta por órgãos do Legislativo, Executivo e Judiciário, pela equidade de gênero. O Poder Judiciário tem que ser um exemplo vivo da equidade de gênero e da representatividade da mulher no espaço público, de forma que tanto as pessoas mais interessadas na sua concretização, quanto as pessoas mais responsáveis por ela, somos nós, mulheres e homens que integramos o Poder Judiciário,
E, por isso, esse poder de mobilização atual das mulheres que integram o Poder Judiciário em todos os níveis, cargos, vínculos, entendo que não deve arrefecer e deve se fortalecer, porque estamos apenas iniciando a implementação dessas medidas concretas para tornar a equidade de gênero no Poder Judiciário uma realidade. Em pouco mais de um ano, quase 1.000 mulheres no Rio de Janeiro entraram com pedidos de medida protetiva de urgência por violência doméstica ou familiar, utilizando o aplicativo Maria da Penha Virtual. A ferramenta foi desenvolvida pela Justiça Estadual durante a pandemia da Covid-19, levando em conta o aumento no número de casos por causa do isolamento social. As denúncias partiram de mulheres dos mais diferentes segmentos sociais. De acordo com o levantamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, algumas das vítimas vivem em comunidades carentes, outras em bairros nobres. Profissionais liberais, médicas, psicólogas, a prova de que a violência doméstica e familiar não escolhe raça, profissão ou classe social. Desde o lançamento do aplicativo Maria da Penha Virtual, em novembro de 2020, 850 mulheres pediram medida protetiva de urgência online. As denúncias partiram de 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Violência psicológica, humilhações, empurrões, tapas, socos e chutes estão entre as principais queixas apresentadas pelas vítimas. Já entre as providências tomadas pela Justiça estão a proibição de aproximação e manutenção do afastamento do agressor e a concessão de pensão alimentícia provisória à vítima. Com o app, as vítimas não precisam comparecer a uma delegacia para registrar boletins de ocorrência pedindo uma medida protetiva de urgência. Basta acessar a plataforma e preencher um formulário. O caso é levado a uma juíza no prazo de 1 hora, sem burocracia. É preciso apenas que a mulher tenha um celular ou computador conectado à internet. O Maria da Penha Virtual, por enquanto, está disponível apenas para moradoras do estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é uma parceria do Tribunal de Justiça com a Universidade Federal do Estado. As duas instituições levaram em consideração dados alarmantes do dossiê Mulher. Segundo o documento, somente no Rio, 128 mil mulheres foram vítimas de agressões físicas e psicológicas dentro de casa no início da pandemia. 352 casos por dia, 15 ocorrências a cada hora. TST nega recurso do Banco do Brasil e mantém a proibição de convocar empregados do grupo de risco para trabalho presencial. A gente mostra no próximo bloco. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos de existência, nós sabemos a sua importância. Informação atualizada, séria e isenta, com linguagem acessível sobre o mundo do direito na casa de cada brasileiro e brasileira. Assistam a TV Justiça. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do deputado federal José Valdevan Santos. Eleito por Sergipe nas eleições de 2018, ele foi condenado por Caixa 2 na campanha daquele ano. O plenário seguiu o relator, ministro Sérgio Banhos, que considerou a utilização de recursos não declarados. De fato, o candidato declarou gastos de campanha na quantia de 352 mil, porém há indícios de que foram utilizados mais de 551 mil, aos quais somente 90.300 fizeram parte da declaração como dívida de campanha. Desse modo, as circunstâncias apontam para a utilização de mais de 460 mil reais em recursos de despesas não declarados. Em mais uma audiência de conciliação remota conduzida nesta quinta-feira pelo ministro Agra Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho, representantes da Eletrobras e dos sindicatos dos empregados discutiram novos detalhes do plano de saúde concedido aos trabalhadores. Em defesa, a Eletrobras alegou ter sido surpreendida com outra paralisação após assinaturas de acordos coletivos, mas que está aberta a negociação desde que a greve se encerre. Representantes dos sindicatos disseram que os trabalhadores vão atender ao pedido e discutir os acordos em assembleias. Eletrobras e sindicatos têm até o dia 23 de março para debaterem as propostas para uma nova audiência de conciliação. E o órgão especial do TST negou um recurso do Banco do Brasil contra a proibição da convocação de empregados do grupo de risco para o trabalho presencial.
Em novembro do ano passado, o Banco do Brasil editou norma interna determinando o retorno dos bancários do grupo de risco que até então estavam em teletrabalho. Pela regra, até o fim de dezembro, todos os trabalhadores deveriam voltar ao regime presencial. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Niterói e regiões conseguiu liminar contra a determinação no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro. No mandado de segurança, a entidade alegou que a norma interna era contrária ao acordo coletivo de trabalho específico sobre o grupo de risco, firmado em março de 2021, com vigência de 2 anos. Na correição parcial apresentada à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, meio utilizado para corrigir ato processual do juiz do caso, o banco sustentou que a magistrada do TRT que deferiu a liminar teria feito uma análise equivocada das cláusulas do acordo coletivo. Segundo a instituição financeira, a norma garantia apenas a priorização do trabalho remoto para empregados do grupo de risco de acordo com as condições sanitárias e não a obrigatoriedade do regime. O então corregedor-geral, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, julgou o pedido improcedente, levando o caso ao órgão especial. O ministro explicou que, de acordo com o regimento interno da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, a correição parcial é uma medida excepcional para corrigir erros, abusos e atos que comprometem a ordem processual. Neste caso, o recurso cabível contra a decisão do Tribunal Regional seria o agravo regimental, que já havia sido interposto pelo Banco do Brasil. Aloísio Corrêa da Veiga ressaltou ainda que, a partir da mudança no panorama epidemiológico da Covid-19 nos últimos meses, a Corregedoria Geral passou a entender que a ordem de não convocar ao trabalho presencial é superior ao princípio da livre iniciativa e do poder diretivo do empregador, por causa da necessidade de proteger a saúde e a segurança dos empregados considerados como grupo de risco. O direito ao esquecimento não pode servir de justificativa para impor exclusão de matéria de site jornalístico. Este entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Um homem, absolvido da acusação de se passar por policial para entrar em festa particular, além de dirigir bêbado e apresentar documento falso, pediu na Justiça a exclusão na internet das notícias sobre os supostos crimes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirmou sentença que julgou o pedido procedente. No entanto, a 3ª turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Editora Globo, que defendeu que apenas informou a prisão do envolvido e não a existência de condenação. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, mesmo o Tribunal Estadual tendo reconhecido o direito do homem ao esquecimento por causa da absolvição e do tempo transcorrido desde a publicação da notícia, deve prevalecer a orientação do Supremo Tribunal Federal de fevereiro de 2021, que estabeleceu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. A ministra concluiu que o direito ao esquecimento não é capaz de justificar a atribuição da obrigação de excluir a publicação jornalística relativa a fatos verídicos, devendo ser afastada a exigência de exclusão da notícia imposta à Editora Globo. Em outro caso, o STJ decidiu que o poder público não pode deixar de conceder progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais. Quem explica é a repórter Kátia Gomes. A primeira sessão do STJ sobre o rito dos recursos repetitivos, tema 1075, definiu que o poder público não pode deixar de conceder progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais, mesmo que tenham sido superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal. A decisão teve origem em mandado de segurança impetrado por um policial civil do Tocantins para haver reconhecido seu direito ao reenquadramento funcional na carreira, já que preenchia os requisitos para progressão. O secretário estadual de administração, porém, alegou que a progressão representaria aumento da despesa permanente com pessoal e que a verba não está prevista no orçamento, o que levaria ao estouro do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Impetrado o mandado de segurança, o servidor obteve decisão favorável no Tribunal Estadual.
O desembargador convocado Manuel Herá, relator do recurso do Estado no STJ, lembrou que a Lei de Responsabilidade, no artigo 22, determina um conjunto de vedações ao ente público que estiver com sua despesa de pessoal acima do limite. Porém, o magistrado apontou não haver disposição legal que vede a progressão do servidor que atender aos requisitos legais, na hipótese de superação dos limites previstos na lei. E no próximo bloco, Polícia Federal faz operação contra a quadrilha que fraudava o seguro-desemprego de pescadores. Voltamos em instantes. A TV Justiça, ela tem uma importância singular no papel de distribuição do dever do judiciário perante os administrados, assim como perante os atores do palco da justiça. Ela é objeto de atenção não só de juízes, de membros do Ministério Público, de procuradores de Estado, de procuradores da República e da advocacia, mas também é uma importantíssima ferramenta de comunicação para a população. A Polícia Federal deflagrou a Operação Tarrafa para desarticular uma quadrilha que fraudava o seguro-desemprego dos pescadores artesanais. O desvio passa de R$1,5 bilhão de reais. O chamado seguro-defeso é um benefício pago pelo INSS na época em que o pescador profissional artesanal é proibido de pescar para a preservação de certas espécies de peixe, como no período da Piracema. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal cumpriu quase 200 mandados de busca e apreensão em 12 estados. O alvo, servidores do Ministério da Agricultura e do INSS. A Polícia Federal encontrou fraudes na inserção de dados do Registro Geral de Pescador e no pedido de deferimento do benefício previdenciário. Os agentes identificaram o uso de pelo menos 100 certificados digitais de identificação irregulares, expedidos em nome de servidores públicos. Com esses certificados, a organização criminosa conseguiu gerar 436 mil pedidos de seguro-defeso, com a participação de colônias, sindicatos e associações de pescadores. Os pagamentos irregulares passam de R$1,5 bilhão de reais. Os crimes investigados são estelionato, participação em organização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso, inserção de dados falsos em sistema de informação, corrupção ativa e passiva. Até o momento, não há mandados de prisão, mas as investigações continuam. A Justiça afastou 6 servidores públicos das funções. Eles são da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, no Pará. A Justiça Federal em Minas Gerais determinou que a mineradora Vale realoque os índios pataxós que viviam às margens de um rio que foi contaminado após o desastre em Brumadinho. A decisão da 13ª Vara Federal de Belo Horizonte atende a pedido do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União para que povos indígenas das etnias Pataxó Ranranran e Pataxó da aldeia Naoxorran, que se encontram sem condições de voltar a viver em sua aldeia, no município mineiro de São Joaquim de Bicas, sejam realocados temporariamente em outra região. Segundo o MPF e a Defensoria Pública da União, o local de moradia dos índios, na margem esquerda do rio Paraopeba, foi atingido pela poluição de metais pesados, um dos efeitos do desastre ocorrido em janeiro de 2019, quando houve o rompimento das barragens integrantes da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, de responsabilidade da Vale S.A. De acordo com o processo, os indígenas foram colocados em situação de vulnerabilidade, já que o ambiente natural, do qual dependiam para a subsistência e realização de seus rituais culturais, foi contaminado pelos rejeitos de minérios. Segundo a juíza federal Tatiana Cristina Nunes Campelo, que analisou relatórios de órgãos ambientais e outras provas juntadas à ação, a presença de metais pesados nas águas do rio Paraopeba
ainda se faz presente em níveis superiores ao limite legal. De acordo com a decisão, é possível concluir que o contato da água contaminada por metais pesados e outros poluentes no solo da aldeia a torna imprópria para que as famílias indígenas possam retornar às suas casas. A sentença determinou à Vale S.A. que apresente plano de realocação temporária das comunidades indígenas que deverão participar do processo de escolha do local e que efetue o pagamento mensal de um salário mínimo com verba de instalação e manutenção às famílias realocadas até que seja concluída a realocação definitiva. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.